Boa tarde, eu me chamo Sabrina, eu estou me graduando no curso de Direito na Universidade Católica de Brasília e hoje eu vim abordar um assunto polêmico no judiciário, que é o direito à vida e a eutanásia. Pode passar. Aqui a gente tem um índice, vou fazer uma breve introdução, conceituar, falar um pouco dos países que permitem, algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina, um anteprojeto da parte especial do Código Penal, uma decisão do STF para a gente discutir e a minha conclusão. Pode passar. Então, o direito à vida, ele está no artigo 5º da Constituição Federal de 88 e ele é um princípio fundamental e inviolável do brasileiro. E ele é complementado no artigo 121 do Código Penal, que criminaliza o ato de você tirar a vida de outrem. O Estado é responsável por ir atrás das investigações e também cuidar da vida, em geral, da pessoa. Pode passar. Mas o que é a eutanásia? O significado da palavra eutanásia é morte boa, mas o seu conceito é o ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente atingido por afecção incurável que produz dores intoleráveis, que é diferente do suicídio assistido, onde o médico prescreve ali alguns remédios que vai levar a pessoa a óbito e ela escolhe quando e como ela quer morrer. Nós temos a ortotanásia, ou eutanásia passiva, que caracteriza-se pela suspensão do esforço terapêutico, ou seja, do tratamento dos procedimentos que estão prolongando a vida de doentes terminais. Neste caso, a gente deixa a doença levar o seu curso natural, ali tomando cuidado para que a pessoa não sofra durante esse tempo. E temos a distatánasia, que é o prolongamento exagerado da morte de um paciente. O termo também pode ser empregado como sinônimo de tratamento inútil. Todos esses atos são praticados por médicos. Por isso eu trouxe algumas resoluções mais para frente do Conselho Federal de Medicina. Pode passar. Quais são os países que permitem a eutanásia? Desde junho de 2021, a eutanásia é legal na Bélgica, no Canadá, na Colômbia, Luxemburgo, Holanda, Nova Zelândia, Espanha e alguns estados da Austrália. E no Brasil, como que fica? Não existe um tipo penal específico para a eutanásia, mas ele é exemplificado no parágrafo 1º do artigo 121, que é matar alguém, como caso de diminuição de pena. Se o agente cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. O exemplo disso é a eutanásia. Pode passar. Eu trouxe aqui algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina, resolução 1931 de 2009, que é o Conselho de Ética. Artigo 41, que é vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou do seu representante legal, a eutanásia. E o parágrafo 1º, nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas, inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente, ou na sua impossibilidade, a do seu representante legal. Aqui ele fala da distanásia, Pode passar. E a resolução 1805 de 2006, também é um código de ética, artigo 1º, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal de enfermidade grave e incurável, respeitando a vontade da pessoa ou do seu representante legal. Aqui ele está falando da ortotanásia, que é permitido ao médico fazer isso. Mas é importante lembrar que o Conselho Federal de Medicina é uma autarquia federal, ou seja, todas essas resoluções cabem apenas para os seus integrantes, não tendo valor ou poder no jurídico. Deixa eu passar. Um anteprojeto da parte especial do Código Penal. Em 96, alguns juristas se juntaram para então fazer e tipificar a eutanásia no Código Penal. E ficaria assim, nesses termos. Artigo 122. Matar por piedade ou compaixão paciente em estado terminal, imputável e maior, a seu pedido para abreviar de sofrimento físico insuportável em razão de doença grave. Pena, prisão de 2 a 4 anos. Parágrafo 1º, o juiz deixará de aplicar a pena avaliando as circunstâncias do caso, bem como a relação de parentesco ou estreitos laços de afeição do agente com a vítima. Mas isso nunca chegou nem a ser votado. Pode passar. Eu trouxe aqui uma decisão sobre a eutanásia do STF, onde o relator é o ministro Edson Fachin e o recorrente é o Jorge Salomão Leite. Ele trouxe isso com o objetivo de viabilizar o exercício do direito fundamental à morte digna. No recurso dele, ele alegou que o direito na Constituição Federal dizia que a pessoa deveria ter uma vida com dignidade, mas que a vida dele já não estava sendo mais digna de tanta dor e sofrimento que ele sentia por conta da sua doença incurável, e de que o Estado deveria
acabar com a vida dele para que ele tivesse uma morte digna. Mas o recurso ele foi, por unanimidade, negado por conta de questões processuais e também porque os ministros entenderam que, sim, ele ia contra a Constituição Federal. E eu queria abrir agora um momento para saber a opinião de vocês sobre a eutanásia. O que vocês acham? Alguém quer falar? Eu posso falar. Tá. Minha opinião é que em casos extremos eu acho que deveria ser liberado, mas realmente em casos extremos e uma situação de que seja um caso, uma doença que não tenha cura, algo do tipo, e a pessoa esteja agonizando muito ali, sofrendo demais. Acredito que chega um momento que talvez a morfina ela não vai agir da mesma maneira de antes, então nesses casos eu sou a favor, mas por outro lado eu entendo também que no âmbito jurídico tem seus problemas. Bom, e assim, rapidamente trazer minha opinião, eu acredito que não seja viável, né, essa liberação, porque afronta o princípio afronta a vida mesmo, né, e a gente precisa entender que uma decisão dessa, né, que se passar, ela vai trazer uma insegurança jurídica enorme no sentido da subjetividade da minha dor e da dor do outro, o que é tolerável, né? Infringindo então a própria vida, trazendo essa insegurança. Eu acho que tem que ser viabilizado pelo Estado, porque direito à liberdade, né? Eu acho que eu tenho que ter o direito de saber o que eu faço com a minha vida. Ainda mais uma pessoa que está em estado agonizante, eu não acho cabível eu interferir na opinião, na vida de terceiro a esse ponto. Ela está já num estado tão ali decadente que ela não tem mais ânimo para viver. Por que eu vou prolongar aquilo? Entendeu? E cabe à pessoa decidir, não terceiros. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então eu vou concluir dizendo que eu tenho empatia, porque a pessoa pedir para morrer é que ela está sentindo uma dor ali muito insuportável. Mas acredito que no âmbito jurídico isso tem consequências e que podem se tornar precedentes, e por isso eu entendo a decisão do Brasil continuar penalizando esse ato. É isso, gente. Obrigada pela atenção. Excelente! Vamos lá, eu vou começar do início. Seu tempo agora deu perto de 8 minutos, mas você parou bem perto dos 5 minutos, que era seu planejamento inicial. Então, deu para ver que ficou, depois quando você assistir, você verifica se foram os 5 minutos mesmo, mas ficou bem dentro da sua programação. Vamos começar com o início. Primeiro, a escolha do tema. Gente, é um tema polêmico, existe discussão, as pessoas divergem em relação à opinião, a Sabrina trouxe os países, então é um tema polêmico. Parabéns pela escolha. Não é fácil apresentar tema polêmico, porque naturalmente a gente vai provocar sentimentos diferentes, opiniões diferentes, e é corajosa a postura de escolher um tema polêmico. Então eu adorei a escolha. Sua apresentação cumpriu os requisitos, você soube falar muito bem. Seu índice, primeiro falando do material, que material bonito, bem feito, né? Esteticamente ficou muito bom. O seu índice ficou bem completo, ele já deu aquela ideia sobre o que você falaria adiante, ficou ótimo. O material ficou lindo. O tema, né? A escolha do tema polêmico, eu coloquei aqui que foi desafiador, que foi ótima escolha. Sua introdução ficou ótima, você colocou pouco texto, explicou muito bem, soube fazer destaques, mas na introdução era quase nada que tinha ali. Ela pegou os pontos que ela colocou para se lembrar, trouxe base legal para explicar e ficou muito bom. Conceito, foi ótimo, você conceituou muito bem, diferenciou as hipóteses para a gente conseguir entrar com você no tema. Algumas pessoas poderiam já ter ouvido falar, outras não, de saber o que era aquilo. Então ficou objetivo, ficou ilustrado, eu adorei a explicação.
eu percebi que às vezes você fala rápido e percebi que isso fica na sua cabeça e que parece que você tomou cuidado até para não deixar a velocidade da sua fala atrapalhar. Em alguns momentos eu percebi que você desacelerava a fala. Isso é importante para quem fala rápido. As pessoas que costumam falar muito rápido, gente, eu sou o oposto, tá? Eu falo devagar. Mas tem esse cuidado, tem que ter esse cuidado, porque senão num momento mais estressante ou num momento de nervosismo, a tendência de quem fala rápido é falar mais rápido ainda. Então a própria pessoa tem que ter cuidado de criar um mecanismo para desacelerar. Eu não sei qual foi o seu, se ele é consciente ou inconsciente, mas deu certo. Em alguns momentos você soube desacelerar até a fala. Como é que ela fez isso? Às vezes ela ia falar sobre uma palavra e ela falava aquela palavra mais devagar. Não fala assim a frase inteira, ou sei lá, a expressão, o que fosse. Às vezes na palavra ela pronunciava aquela palavra mais devagar, já trazia essa ideia do desacelera. Isso é muito bom. Adorei o slide, depois na sequência achei muito rico apresentar os países em que a eutanásia era permitida, então fazer a diferenciação no mundo daquele tema, daquele direito. Depois ela trouxe, no início ela falou de atos normativos não, do fundamento legal da Constituição, de onde estaria esse fundamento legal, e depois ela trouxe atos infralegais. Ela falou sobre as resoluções do Conselho de Medicina, que eu achei muito bom. Ela trouxe um anteprojeto de lei, quer dizer, nem chegou a virar lei de verdade, mas foi uma tentativa de já colocar isso no Código Penal. Foi algo, uma decisão assim que complementa o assunto, enriquece. E eu já tinha marcado no final 3 coisas que enriquecem o trabalho de vocês: opinião pessoal, caso concreto e estatística. Eu não sabia que você bateria isso. Estatística você não trouxe, mas na sequência você trouxe um caso concreto do STF. Isso enriquece, ilustra seu trabalho com um caso concreto. Poderia ter tido mais, ou outro tipo, ou outra discussão? Poderia, mas você escolheu um e apresentou e já fechou esse requisito de citar um caso concreto, que eu acho, e ainda mais na jurisprudência do Supremo, que em matéria constitucional é quem vai dizer o que é, então foi muito bom. E por fim, foi muito feliz a provocação que ela fez com vocês. Ninguém esperava que do final, né, da apresentação dela, ela ia puxar uma provocação para fazer vocês participarem da apresentação dela. Foi muito feliz. E no final ela deu a opinião pessoal dela, o que é algo que eu gosto de provocar em vocês, para vocês aprenderem, ainda mais em situações polêmicas, aprenderem a sair da zona de conforto e assumir postura. Hoje em dia não é fácil assumir postura, assumir posição, dizer de que lado você está, ainda mais num tema polêmico em que, em tese, vocês sabem que parte das pessoas aqui vai pensar de um jeito, a outra parte vai pensar de outro. Então, o fato de você ter dado a sua opinião pessoal, assumindo uma postura, é uma atitude corajosa. Tá de parabéns, sua apresentação está excelente. Se você ficou nervosa, a gente não percebeu. E está muito bem preparado, então o material está muito bom e a explicação foi toda muito boa. Parabéns. Tem algo que alguém queira perguntar? Tem um filme que a minha professora de penal, essa semana a gente estava tratando sobre investigação a suicídio, etc. E aí tem um filme argentino, se eu não me engano, Mar Adentro, que ele sofre um acidente, fica todo paralisado e só mexe a cabeça. E aí ele chama os amigos dele e começa a pedir para eles ajudarem ele a morrer, porque acho que na Argentina não cabe eutanásia, né? E aí ele pede mesmo, assim, emotivamente, eu não aguento viver essa vida, não sei o quê. E aí os amigos se dividem para ajudar ele a auxiliar no suicídio. Então um compra o veneno, o outro compra o copo, o outro coloca o veneno no copo e o outro coloca lá do lado da cama e ele só toma. E aí eu acho bom trazer também essa questão, né, de até onde é a vontade mesmo da pessoa e não é alguém instigando, por exemplo, um parente, nossa, eu não ia aguentar viver essa vida, morrer assim, viver assim, paralisado. Se eu fosse você, eu pedi eutanásia. Aí pede, eu pedi, né, foi uma escolha minha, mas na verdade não foi de outra pessoa. Ótimo. Instigando o suicídio, né?
Você falou de um filme, eu assisti um que é um romance, vocês devem ter visto, Me Before You. Alguém assistiu esse filme? Eu Antes de Você, ou Antes de Você. Ah, sim, sim. Que trata disso também, né? A gente chora horrores, né? Porque é muito triste, mas é muito bonito ao mesmo tempo e traz essa ideia da discussão, né? Até que ponto que pode valer para uma, pode não valer para outra, né? Muito interessante, parabéns. E é até Quer legal falar? porque esse filme ele foi baseado em uma história real, onde uma pessoa realmente entrou com um pedido de eutanásia. Depois eu acho que ele se jogou, né, de um penhasco, não calculou bem e virou paralítico. É, uma coisa assim. Nossa, É um filme argentino. Parabéns, Ronaldo. Muito bom, parabéns.